Shalom, irmãos. Podem se assentar, quem estiver de pé. Uma noite bem fria, não tão fria quanto os outros dias, mas ainda assim fria, né? Nessas horas a gente agradece de ter a máquina com um chocolatinho bem quente para a gente poder tomar. Garganta agradece também, né? Chocolate quente? Da onde? Na mesa café. Onde? No Tatuapé. Gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tenho meditado sobre há um tempo. Espero conseguir compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo. Amém? Amém. Então, gostaria de abrir com os irmãos em Apocalipse 3. Isso, Apocalipse 3. Do 14 ao 24. Vou lembrar os irmãos que quando eu estava meditando sobre isso, eu saí meio manco depois de ouvir. Então, já deu o cajado, já estou sentindo aqui. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Diz assim: Ao anjo da comunidade, a igreja de Laodiceia, escreva: Eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Conheço os seus atos, você não é frio nem quente, como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Pois você continua dizendo: Estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desaventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido, e não tenha de se envergonhar da sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos, e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e discipulo a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem contas aos seus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e a abrir, entrarei e comerei com ele, e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Palavra suave para aquecer nosso coração. O que eu tenho meditado nesses tempos, e por conta de começar justamente lendo com esse texto, de algumas das coisas que a gente tem visto nos nossos dias, né? E eu digo isso não pensando só pelos outros, mas eu vou falar de mim especificamente mesmo, né? Que a verdade é como é cômodo a gente estar bem, né? Como é confortável a gente estar bem. E não é ruim estar bem, a gente ter onde dormir, a gente ter o que comer todo dia, a gente saber que em casa tem uma esposa, um marido que ama muito a gente não está sozinho, tem uma família, tem irmãos. É muito gostoso estar bem. Mas é dessas coisas que nós temos nos enchido, é dessas coisas que nós temos que tem nos feito sentir satisfeitos. Tipo, tá legal, tá bacana, tá show de bola. Com o que nós temos nos contentado, né? E eu digo isso porque, para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração, de parar e fazer uma coisa só por muito tempo, né?
Eu me distraio muito fácil. Parece um... O pessoal fica brincando no trabalho que às vezes parece um peixinho dourado, né? Fica procurando o que está acontecendo, né? Mas a verdade, também nesse sentido, é que por conta também dessa falta de atenção minha, de ficar concentrado numa mesma coisa, muitas vezes eu tô sempre, deixa eu ajudar o outro, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, tô sempre ocupado. E, consequência disso, está sempre ocupado, ajudando as pessoas lá no trabalho, o retorno que as pessoas dão, você trabalha muito bem, você é um cara legal, vamos dar uma promoção para o Daniel, porque ele trabalha bem. E, querendo ou não, gente, isso é confortável, a gente ouvir elogios das pessoas. Isso é gostoso. A gente fala, que bom que eu estou conseguindo fazer as coisas. Mas não que nós não podemos ter sucesso nas coisas que a gente faz, no que a gente se empenha, não é isso, irmãos. Mas o quanto que essas coisas, eu, de novo, estou falando do que eu fui confrontado. Quanto essas coisas me fazem perder a atenção daquilo que realmente importa. Desligar daquilo que realmente importa. Porque, querendo ou não, quando a gente está sempre ocupado, a gente está sempre fazendo coisa, a gente está sempre com a cabeça ocupada, com as mãos ocupadas, a gente não se permite ter tempo para pensar. A gente está cheio de coisa na mão, cheio de coisa na mochila, em casa, e fala, tá tudo bem, eu estou rico, eu tenho muitas riquezas, não me falta nada, porque a nossa mão está sempre cheia, nossa cabeça está sempre ocupada. E a partir disso, é muito fácil da gente colocar a nossa esperança, a nossa força, confiar, na verdade, na nossa própria força, confiar nas coisas que vêm desse mundo, nas seguranças que a gente tem, ao invés de fato, confiar em Deus. E na Bíblia a gente tem vários exemplos de momentos em que o povo de Deus se contentou com as coisas que eles tinham. Eles conquistaram a terra prometida. Legal, nós conseguimos, dominamos sobre os povos aqui, estamos reinando aqui, e passa um tempo eles pensando naquilo que eles conquistaram, aquilo, e se esquecendo de que foi Deus que entregou para eles a terra prometida. E eles caíram em idolatria, mais de uma vez. Então, quando nós olhamos e nos deixamos ocupar demais com as coisas desse mundo, a gente para de meditar na palavra de Deus. E quando a gente para de meditar na palavra de Deus por estar ocupado, por não ter tempo, a gente corre o risco de cair no pecado da idolatria. Porque a gente, porque eu idolatro o meu trabalho. Não, o meu trabalho é meu Deus. Não, ninguém pensa isso, gente. Não tem como. Mas vira o objeto de onde você tira a sua confiança. Às vezes você não idolatra especificamente o seu trabalho, a empresa que você trabalha, a família, enfim, ou o ambiente onde você está, mas você confia nas suas próprias forças. Fala, não, se acontecer alguma coisa, se chegar no meu emprego amanhã, o meu chefe falou, Daniel, tá demitido? Eu falo, não, tá bom, arranjo outro trabalho. Eu estou confiando que eu arranjo outro trabalho porque eu falo, não, eu sou um profissional competente, ou porque eu sei que é Deus que cuida de mim. Onde que está realmente o coração? Eu estou olhando para aquilo que eu tenho, para aquilo que está na minha mão, que eu tenho deixado ocupar minha cabeça, e estou dizendo, estou rico, estou rico, estou rico, quando na verdade estou, como fala aqui na palavra, desaventurado, deplorável, pobre, cego e nu. E a questão não é só a gente se preocupar de como que nós vamos construir as coisas, né? Não, eu sei que eu tenho minhas limitações e que eu preciso me consertar, mas eu preciso também fazer as coisas, preciso também trabalhar, preciso também
dedicar meu tempo nessas coisas, né? E não estou falando aqui, irmãos, que não é esse o caso, né? Mas o que eu quero dizer é que, na realidade, quando a gente se empenha nessas coisas, e por estarmos no mundo, nós não temos como não trabalhar, né? Não temos como nos preocupar com nossa família, mas se nós não colocamos o tempo correto para essas coisas, o tempo de dedicação correto para essas coisas, tudo que a gente faz adicional para elas é tempo ofertado para essas coisas. Tempo que não precisaria ser dedicado nessas coisas, tempo que não deveria ser dedicado a essas coisas, nós tiramos de outro lugar para colocar aí. Eu queria abrir com os irmãos agora em Jó. Jó, capítulo 1. A partir do 1. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. 7 filhos e 3 filhas nasceram a ele. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e também um grande número de servos, de maneira que ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias, em uma das casas, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquetes, Jó os chamava para serem consagrados. Então ele acordava cedo, apresentava ofertas queimadas para cada um deles, pois Jó dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isso era o que o Jó fazia o tempo todo. E agora fica a pergunta, né? Quando eu pensei nesse texto, mas a gente estava falando de ser frio, ser quente, né? De se dizer que está rico quando na verdade é nu. E agora falar de Jó, que era um homem justamente que a própria palavra fala que ele é um homem justo, que ele não pecava. O porquê que esse texto veio à minha cabeça quando estava estudando era justamente porque, querendo Jó ou não, ele tinha todas essas coisas. Ele se dedicava, se empenhava, trabalha. Ele tinha essas coisas por realmente ter o empenho dele, tinha o esforço dele. E ele tinha a confiança dele em Deus. Tanto é que quando chegou o momento e ele perdeu tudo, ele não amaldiçoou a Deus. Em nenhum momento. Ele permaneceu firme. Ele falou: não, o Senhor dá, o Senhor tira, bendito é o nome do Senhor. Mas qual que foi o probleminha de Jó? Depois que ele perdeu todas as coisas, chegaram os amigos dele, consolaram ele. Quando Jó foi falar de novo sobre isso, o que ele fez? Isso no capítulo 3. Eu não vou ler, tá, irmão? Só é a partir daqui que ele fala. Ele quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Mas quando é que ele fez isso? Depois de ter perdido, literalmente, tudo. Os filhos, posses, a saúde dele, a dignidade dele. Depois dele perder tudo, ele não amaldiçoou o Senhor, mas amaldiçoou o dia que ele nasceu. Quantas vezes nós, por muito menos, já pensamos: melhor seria se eu não tivesse nascido. Melhor seria se eu nunca tivesse feito isso. Melhor seria se eu tivesse nascido em outra família. Melhor seria se eu nunca tivesse ouvido aquela pessoa. Melhor seria. Às vezes a gente bate o dedinho na quina da mesa e a gente fala: maldito dia.
por muito menos. Mas por que a gente pode querer argumentar, mas Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele. Ele não amaldiçoou o Senhor. Ele só falou que ele não queria ter nascido, né? Com todo esse sofrimento, tudo era melhor que ele realmente nem passasse por isso. Isso na cabeça de Jó, né? Mas por que isso é tão problemático? A gente vê a resposta disso no Salmo 139. Vou ler a partir do 13. Salmo 139, 13. Pois formaste o mais íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito, maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas, eu o sei muito bem. Algumas versões falam que minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Deus, como estimo teus pensamentos, em que quantidade eles existem. Se eu os contar, eles são mais que os grãos de areia. Se termino de contar, ainda estou contigo. Então, do que nós dependemos? Nós podemos falar justamente de Jó como esse exemplo de que, apesar de tudo, se manteve firme, mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Por isso que Deus depois responde para ele: onde você estava quando eu formei a terra? Quando eu formei as estrelas? Mesma coisa de falar, por que você está dizendo, você está me questionando porque eu te criei? Porque nos meus pensamentos te fiz? Dentro dessa situação, quem que nós somos? Nós pensamos que somos ricos e, na verdade, não somos? Confiamos nas nossas próprias forças para realizarmos, temos a realização de que somos fracos? Ou estamos firmes em Deus, mas quando vem a tempestade, quando sopra o vento, quando literalmente a casa cai, as nossas provisões, nossas seguranças terrenas vão embora, nós amaldiçoamos a Deus? Ou melhor, amaldiçoamos o dia em que nós nascemos? Será só essas duas opções que a gente tem? Voltando agora para Apocalipse 3, agora a partir do verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e comerei com ele, e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos ou acabamos confiando nas coisas que nós vemos, justamente porque nós vemos, né? É muito mais fácil a gente ter certeza daquilo que a gente consegue olhar, daquilo que a gente consegue sentir. Dizer, sou rico, não tenho falta de nada. Ou até dizer, eu tenho falta de alguma coisa. Mas pelo menos nisso, eu estou bem. Eu não tenho problema, eu não tenho falta, eu posso não ter dinheiro na conta, mas eu sei que eu sou uma boa pessoa.
Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Não mato, não roubo. O que nós temos nos enchido? Do que nós temos dito que estamos satisfeitos? João 14. A partir do 15. Jesus, e aqui nesse texto é Jesus falando para os seus discípulos. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o conselheiro, o consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. O quanto que nós nos entregamos a Deus. O quanto que nós guardamos os seus mandamentos. Irmãos, é difícil. Não estou falando que é fácil. Que é mimimi, que é reclamação. A gente tem que se policiar todo dia, o tempo todo. Porque senão a gente vai cair nas mesmas armadilhas todos os dias. Mas a graça, a misericórdia de Deus está batendo a porta. E ele fala, se vocês me ouvirem e deixarem me entrar, eu cearei com vocês e vocês comigo. E nós não precisamos ter medo do que pode acontecer. Jó, no final do livro, ele tem essa concepção, ele tem esse entendimento de que, ainda que tudo, eu perca tudo, eu tenho o Senhor. E isso me basta. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E aqui nós vemos Jesus testificando justamente isso, que vocês não estarão sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus estará com vocês. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não precisamos estar sozinhos. Só precisamos reconhecer de que nós não temos nada. E Jesus, Ele não tem tudo. Jesus é tudo. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, Pai amado, ô Senhor, que privilégio poder te chamar de Pai. Saber que podemos nos entregar completamente a Ti. Sem preocupações, sem medo. Porque o Pai amoroso não nos rejeita. Nosso Deus não nos rejeita. Por isso pedimos perdão, Senhor, por cada vez que nos enchemos de nós mesmos, das coisas desse mundo, e deixamos de buscar a Ti. Perdoa-nos por todas as vezes, Pai, que deixamos de confiar em Ti. Te louvamos e agradecemos porque
somos tocados pela Tua graça e somos cheios do Teu Santo Espírito. E por isso nós temos fé, nós confiamos, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco todos os dias. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor possa cear conosco e que nós possamos cear contigo, em comunhão, como filhos, completamente rendidos a Ti. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, todo o poder, toda a força. Amém.